mais o tempo e resumir naquilo que for possível. Realmente, eu tentei condensar ao máximo, mas era necessário que os senhores tivessem uma visão do que é o sentido crítico que precisa mudar na segurança pública. Eu vou agilizar o máximo que puder. Então, o parágrafo 8º, faculdade dos municípios da criação das GCMs destinadas à proteção, olha lá, à origem da GCM. GCM foi criada para cuidar de bens e patrimônios e serviços do município. E agora, como a segurança pública é um caos completo, na Grande Vitória tem duas polícias, a da capital, que não é armada, e a de Vila Velha. A de Vila Velha corre atrás e troca tiro com o criminoso. E não é crime de menor potencial ofensivo, não. Ela está suprindo o que a Polícia Militar não faz. A gloriosa Polícia Militar não faz por falta de recursos. Da capital, não. De Vila Velha é. E agora é com o laboratório que é Cariacica, que já passou o ministro lá uma vez, que houve críticas políticas, agora que vai se criar. Uma das cidades mais violentas do país, primeiro se manda a Força Nacional, para depois liberar recursos para criar uma Guarda Civil. Tem alguma coisa errada nessa estrutura, né? Por que não criou a Guarda Civil primeiro, e se não houvesse resultados, mandava a Força Nacional para lá, que é uma força inconstitucional há 10 anos, intervencionista nos estados? Para se criar a PEC 300, para se criar um salário unificado para o Brasil inteiro, é intervencionismo na autonomia do Estado, para mandar a Força Nacional para lá com delegados, agentes, policiais militares, não é não. Então, isso tem que mudar. Vamos lá. O 9º, ele fala da remuneração de subsídios por policiais. Poucas categorias tem, a Polícia Federal tem, quase nenhuma Polícia Civil tem, nem tem lei orgânica. Isso precisa mudar urgentemente. No 10º, ele fala, que foi modificação constitucional, olha aí, defesa civil. A segurança viária virou um problema de segurança pública. E com todo respeito aos honrosos oficiais e soldados do Corpo de Bombeiro, que acabou sendo, em vez de ser uma atividade dentro da Polícia Militar, virou uma corporação diferenciada. Atuar em Brumadinho e em todos os desastres brasileiros diminui o quê no índice de crime? Isso não tem que ser reestudado? Se a Polícia Militar do Espírito Santo hoje recebesse 50 milhões de reais, 25 Corpo de Bombeiros, 25 da Polícia Militar, só 25 está sendo aplicado no combate ao crime. O resto é defesa civil. Se nós não definirmos isso, vai ficar sempre assim, falando que falta recurso, que falta recurso. 6% do PIB não é recurso? Não, é mal gerido. Vamos rapidamente para tentar usar. Sobre investigação criminal. O meu trabalho propõe alguma coisa que substitua o atual modelo de investigação criminal, que é o inquérito policial. No meu modesto entendimento acadêmico, o inquérito policial tem que ser extinto imediatamente e criado um outro procedimento. Qual é? Eu proponho com a nova base ideológica, que seja um procedimento chamado investigação criminal preliminar, que seja com uma base ideológica absolutamente diferente. Isso se encaixa perfeitamente no TCO e no boletim de ocorrência. Porque hoje qualquer cidadão, garantidor dos direitos do cidadão, não é um cargo dentro da atividade policial. É o primeiro servidor público que tem acesso ao crime, ao momento do crime. É ele que é o garantidor. É ele que tem que ter noção, porque senão contamina a prova. Ele que é isso. Vamos rapidamente. Então, tem que superar esse modelo de investigação criminal ultrapassado, que é de 1871. Padrões de ação. O modelo americano é mais ou menos assim. Existem um dado aleatório. Existem 200 universidades. 10% delas, 20 universidades, têm um curso de justiça criminal. Então, o cidadão que quer entrar na CIA, no FBI, qualquer um, até no xerifado, ele faz esse curso de justiça criminal. E ele recebe o quê? O padrão de ação que a comunidade deu. Porque é assim que a comunidade forma um engenheiro, forma um médico. E os policiais têm que ser vistos como servidores públicos de qualidade. O dia que um policial for visto como é um grande cardiologista, aí sim a segurança pública terá mudado. Com respeito, com dignidade, com os bons salários. É assim que se muda a segurança pública. Esses padrões vêm de lá. Então, essa história de ter academias de polícia fechada, com cursos de pós, não tem que abrir para a comunidade universitária. Porque a mente se abre para o conhecimento e para o debate. São dentro dos grandes centros universitários, dos formadores de cultura, e não em cursos específicos. Vamos lá. Boa técnica e gestão, aí sim. No meu modesto entender, só pode existir 2 tipos de academia de polícia. A academia nacional e uma academia em cada estado. Porque aí ela consegue chamar o que o SUSP não consegue fazer. Não é o SUSP que está substituindo o PRONASSE que vai se chegar a uma solução para harmonizar as corporações policiais. São academias que dão um ensinamento técnico. Como já acontece na Polícia Federal aqui. A Academia Nacional de Polícia hoje treina de vigilante de segurança privada até os cursos superiores no final da carreira.
Ela faz esse ciclo. Então, no meu modesto entender, tem que ter uma academia de polícia nacional para todas as forças federais, uma estadual, que pega do município até todas as forças estaduais. Ela ensina o conhecimento técnico, mas para se entrar na polícia precisa de ter nível superior, aonde? No padrão de ação que vem da universidade. É de lá que vem o conhecimento. Ética social se traz de casa. É pai e mãe que dá ética social para cada servidor que vai se transformar num policial. A verdade é a investigação. Não adianta me falar, porque eu passei 30 anos nessa atividade, que existe uma verdade processual, uma verdade real. A verdade é uma só. Investigação, o policial faz investigação, o médico faz investigação, os sacerdotes do Papa fazem investigação no caso de uma santidade, o jornalista faz investigação. Os postulados são o mesmo da investigação, é a busca da verdade. A verdade processual é uma verdade fictícia do processo. Ela não é realidade. O policial em si ele tem que buscar isso, é a verdade dos fatos. Por isso tem que ter essas noções. Então, o princípio da legalidade. Não se admite de um guarda civil municipal até o mais arauto dos policiais que ele não tenha noções desses princípios da legalidade. Ninguém pode fazer uma prisão arbitrária. Todo cidadão tem noção do que é legal ou ilegal. Ele pode não saber fazer a subsunção do fato à norma. Mas fazer a subsunção do fato à norma, ora, quando um guarda municipal vê alguém invadir o sinal vermelho, ele não faz subsunção do fato à norma? E condena ali na mesma hora a multa? Não é esse tipo de subsunção. Quem faz, o grande problema da segurança pública é que os cargos que administram a segurança pública se arvoraram no direito de passar além da informação do delito, da informácio delicto, para o lado da opinião delicti. O Código de Processo Penal, que não é implementado até hoje, ele fala que depois de colhida todas as provas, tem que se fazer um minucioso relatório, não é tipificar nada não, porque se tipificar, pré-condena o cidadão, que 18 anos depois, o exemplo de Belo Horizonte, tira do cárcere um cidadão inocente, condenado por estupro. Então, um investigador criminal, e esse discurso todo que eu trago para os senhores, nós precisamos de criar no Brasil o oficial de polícia, que tem esse foco, essa natureza de investigador criminal. É isso que está faltando aqui. E não burocratizar cada vez mais as nossas atividades. O uso legítimo da força, o uso legítimo e progressivo da força, e não só o uso progressivo. O uso progressivo ele só se consolida se for legítimo. Então, esse é o entendimento. Reforma da Constituição Federal. Hoje eu tenho a honra de passar para os senhores que no meu trabalho ele fala desde um estudo minucioso da criminalidade até a proposta de mudança constitucional do Código de Processo Penal. Eu proponho aqui, Vossas Excelências, se tiverem tempo depois de manusear, o que se precisa mudar na investigação criminal. O que se precisa mudar. A proposta de emenda constitucional. E, pasmem, eu conclamo os meus colegas mestres e doutores a pesquisarem nessa área. Eu falo para eles, não chovam no molhado, não vão ver mais o que é processo, vamos estudar o que a sociedade precisa. Alto índice de criminalidade, venham comigo, vamos pesquisar sobre isso. E eles se horrorizam quando eu falo o seguinte, eles falam assim, professor, o senhor está propondo aqui 25 novas corporações? Eles arregalam o olho. Com 5 a gente não consegue se manter, com 6 agora. Eu digo, mas nos Estados Unidos são 19 mil, quase 20 mil agências. E não tem essa história de filminho, de televisão, que o FBI chega, com todo o respeito das senhoras e senhoritas aqui, dando um chute na bunda de xerife. Não, isso não existe. A atribuição constitucional é estritamente respeitada nos Estados Unidos. Na Europa também. A chefe de polícia da Scotland Yard é uma engenheira florestal, com especialização em direito criminal. O que a minha teoria traz é a transdisciplinaridade da investigação. O crime ocorreu, o Estado tem que levar os seus agentes para o local do crime e não levar o crime para dentro da burocracia e das salas climatizadas. Enquanto os Estados Unidos falam em levar até psicólogos para o local do crime, nós estamos querendo fazer o seguinte, não, bota uma câmera na cabeça do policial, vai lá, olha o local e eu traduzo aqui o que é. Isso é absurdo, não tem o menor sentido isso. E até quando nós vamos viver no ciclo incompleto de polícia? Vai haver conflito, uma vai bater cabeça com a outra, vai ter disputa. Bom, eu nunca vi a Receita Federal disputar com a Polícia Federal sob o controle aduaneiro. E a Constituição é bem clara. Quem é legitimado para combater o contrabando? É a Polícia Federal. Mas a Receita Federal faz o controle aduaneiro também. Então, essas atribuições só se definem num capítulo bem estudado com ciência policial.
É possível. É possível que todas as corporações façam. Eu proponho 25. É possível que todas as corporações... Durante a minha carreira policial, eu tive que parar dezenas de investigações importantes para fazer escolta de uma equipe do IBAMA que estava sendo ameaçada por caçador de macaco. Quando eu falo a minha equipe, porque eu era o mais antigo, significa dizer salários de 3 policiais, geralmente trabalhava em 3 policiais, a R$20 mil, com mais uma viatura se deslocando para fazer escolta de 2 agentes do IBAMA que estavam ameaçados. Por que não dá o poder de polícia para o IBAMA? Vai afetar o quê com as outras corporações? Nada. Bom, vamos lá. Rapidamente, presidente, estou tentando concluir. Colaboração com a filosofia. Então, o problema não é ficar jogando para o judiciário, para o Ministério Público, a culpa de ser um procedimento lento. O problema é que, buscando o apoio dos filósofos, Luigi Ferraioli, por exemplo, ele diz que o desvio penal relevante está na prova mal feita. Todos os filósofos apoiam nossos postulados. Estão ali. Mas no Brasil resolveram falar que o garantismo penal de Luigi Ferraioli é só para bandido. Não, é para o policial também. Ele explica exatamente isso. Então, nós temos que ter o apoio da filosofia política para estruturar isso tudo. Bom, fazendo comentários rápidos sobre isso, mas no sentido respeitoso da situação. Na minha eu tive vendo a reunião passada que falava aqui sobre a falácia do ciclo completo, e eu resolvi colocar essa postagem para dizer, na minha opinião, com todo o devido respeito, isso é o que nós chamamos, na filosofia jurídica, de argumento sofismático. Porque esse dado é um dado do CNJ que foi olhado e feito uma mídia isolada. Isso não reflete a realidade da Polícia Federal. Porque eu já mostro na sequência. Até quando o cargo de delegado vai ficar discutindo com a sociedade brasileira que é carreira jurídica? Só existe isso no Brasil. O Supremo já se manifestou 3 vezes. E muito mais, delegado de polícia, com todo respeito a todos os meus amigos, a toda a categoria, delegado de polícia não é carreira, é cargo dentro de uma carreira. Volte lá no 44, vê se lá tem escrito que a Polícia Federal vai ser administrada por delegado de carreira. Só a Lei 12.830, que é uma lei infraconstitucional, que está sendo questionada a sua constitucionalidade, que diz isso. Os administradores da Polícia Federal pegaram lá o inciso que trata da Polícia Civil, que na nota de taquigrafia está bem claro, dizendo que a Polícia Civil será administrada por delegados de carreira, porque naquela época quem nomeava o delegado era um coronel. Botava o afilhado dele lá para matar e para cometer arbitrariedades. Está lá explicando o que o legislador queria. E os administradores da Polícia Federal pegaram esse preceito e transformaram o quê? A fórmula, o modelo é para uma polícia moderna, a Polícia Federal, ser administrada por 6 carreiras, depois 5. Não, ela só é administrada por uma carreira. E isso, se a Polícia Federal tem trabalhos gloriosos, ela seria 10 vezes mais. Eu digo para os senhores que não tem uma missão dentro da Polícia Federal que eu não tenha feito. Isso precisa ser tudo reestudado, mas com o devido respeito a isso. São 2 delegadas de Pernambuco. Vamos fazer uma abstração rápida. 24 anos se formaram em Direito, 25 viraram delegados de polícia, 3 meses de academia, estão aí, com todo o glamour, para chefiar os policiais nas missões perigosas. É isso que a sociedade brasileira quer? Com todo respeito. Não, não é isso. Isso precisa. O caso do Espírito Santo. O Espírito Santo recebeu o recurso e fez um concurso, e eu tenho vários amigos nessa turma, de delegados da Polícia Civil, que fizeram um concurso e tomaram posse sem fazer academia e sem dar nenhum tiro. Essa é a realidade dos estados. Para seguir, com todo respeito a isso. Mas é isso que diz. É isso que diz o policial experiente. É isso que diz o policial que vira advogado e pesquisador. Vamos lá. Isso não é o traje adequado para uma atividade de perseguição de criminosos. Se os concurseiros do Brasil estão vendo isso, alguma coisa tem que mudar. Por quê? Sabe por quê? Eu digo, senhores, por quê? Não que isso não seja uma imagem que impressiona qualquer pessoa, mas é falaciosa, é o argumento falacioso. Delegado de polícia na rua trocando tiros, só nos filmes gerenciados pela Polícia Federal que isso acontece. Delegado de polícia fica dentro do gabinete, raramente sai. Essa é que é a realidade. E com trajes ostensivos. Ninguém se consegue estar num elegante traje de passeio completo e imediatamente ir para uma operação. As operações duram semanas. Combater o crime organizado, eu estive diante disso várias vezes. São meses e meses, anos e anos para se combater alguma atividade nesse sentido. Essa é que é a realidade. Essa é que é a realidade das delegacias da Polícia Civil e da Polícia Federal pelo Brasil inteiro. E o que tem se feito? Não, vamos arranjar uma solução rápida na velha política. Pega isso aqui tudo, escaneie e coloque em sistemas. Bom,
o José da Silva ali que está sendo procurado ali embaixo, não há Google no mundo com um browser de pesquisa que consiga localizar esse nome. Então vai pegar um entulho de investigação e transformar num entulho virtual. Essa história do SUSP, eu já estou ouvindo desde o Pronace. Foram 30 anos ouvindo essa história. Não é decreto presidencial, não é lei que harmoniza a polícia. As polícias têm uma cultura e elas têm que ser inseridas nessa cultura. Agora, alguns preceitos têm que acabar, porque o postulado exige. Por exemplo, nós vamos deixar que as guardas civis municipais virem um reflexo das polícias militares? Ora, a Lei 13.022, Excelência, ela é clara, a natureza da Guarda Civil Municipal é civil. A Guarda Civil Municipal, honrosamente, não pode seguir a ideia do faca na caveira. Vamos embora, irmãozinho. Não é isso. Ela tem que ser uma polícia focada na comunidade, entendendo a comunidade e seus anseios. Então, nós estamos incorrendo nos mesmos erros. Como é que nós vamos agora redimensionar uma polícia penal que nasceu, se a gente não resolveu o problema da Guarda Civil Municipal, se a ferroviária ainda está por existir? E ainda falar que esse modelo precisa de adaptação? Não, ele tem que ser refeito, completamente refeito. Vamos lá. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. E uma das missões constitucionais da Polícia Federal é fiscalizar as fronteiras. A Polícia Federal está, na sua atividade jurídica, tercializando os portos. Eu chego em todos os países do mundo, conheço quase o mundo inteiro, e raramente eu sou atendido por um agente administrativo. Sempre é um oficial de polícia, que eu converso com ele fluentemente e ele me faz uma entrevista de 10 minutos. Só o policial tem o tino da experiência para saber se é um terrorista ou se é um cidadão de férias. Ou se é um rapazinho, um adolescente engraçadinho que falou que tem uma bomba na bolsa. Só o policial entende isso. Então, nós vamos terceirizar os portos e aeroportos brasileiros e transformar o quê? Que tipo de polícia nós queremos? A Polícia Federal não é só lava-jato. A Guarda Civil Municipal não pode virar um reflexo da Polícia Militar. Isso tudo, todos são gloriosos colegas, mas nós temos que trazer esse entendimento de ciência. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Esses fuzis estão aí porque a Polícia Federal não fiscalizou. E estão querendo terciarizar as fronteiras. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade do Espírito Santo. O Estado lá comemora 23%. E a imprensa foi acompanhar a última operação que o chefe de polícia fez lá, incendiaram o carro da imprensa. E ele vai falar que não tem, que no Espírito Santo não tem toque de recolher. Só mais uma coisa, eu cheguei no ponto, eu vou tentar encerrar então, Excelência, eu sei da dificuldade, eu vou tentar contemporizar isso tudo. Vamos lá. O que tem que se falar em todos os posts é isso. Ó. Essa semana passada, completaram 50 colegas que se suicidaram na Polícia Federal em 5 anos. 50. Se a Polícia Federal fosse essa polícia glamourosa, não existia suicídios lá dentro. E não são só agentes, não, a maioria é agentes, mas tem delegados também. Ela precisa ser estudada. No meu livro eu trago só 3 parágrafos e conclamo que o doutorado em psicologia resolva esse problema, que tem que ser resolvido. Porque esse não é um problema, é um sintoma do que está acontecendo nas forças policiais. E a Polícia Militar acompanha do mesmo jeito. O índice de suicídio na Polícia Militar é enorme. E as coisas seguem por aí. Então, em vez de posts glamourosos, é isso que tem que ser falado. E eu fiz um artigo jornalístico semana passada sobre isso. Assim, incorporar as mulheres na atividade policial de uma forma digna, honesta. E vai ter o espaço, e tem que ampliar. E a segurança pública precisa da participação feminina, mas uma participação assim, uma participação consciente, digna, treinada. Os policiais têm que ser conscientes, sim. Quanto mais eles tiverem noção dos seus direitos, e está aí novamente a 168 trazendo o tal da polícia de carreira única, na Polícia Federal, que acompanha. Eu tenho acompanhado, prometo que são só mais 2 minutos, para mostrar em posts. Só visualmente vocês vão conseguir entender esse compilado que eu fiz. Já está na casa. O nobre deputado Aloysio Mendes, que é o autor dela, com mais algumas pessoas. Então, olha só, mulheres sendo treinadas. Esse é o traje de uma mulher na atividade policial. É um traje ostensivo, é assim que se fala. E a sua vida tem que ser discreta. Ser policial não tem nada de glamouroso. Várias vezes, criminosos que eu investiguei ameaçaram a minha família. Fizeram vigilância na porta da minha casa. 30 anos se passaram e eu nunca tive todos os problemas que eu tive com uma viatura amassada, abalroada, problemas da justiça, problemas administrativos, eu resolvi do meu próprio bolso. Bom, vamos lá. Essa é a atividade. E está aí novamente a 168, que vai tramitar por essa casa, falar que a Polícia Federal tem que ser um espelho do FBI, não o contrário, né? Não o FBI achar que o ciclo incompleto aqui é o que funciona. A coisa tem que mudar nesse sentido.
Eu estive, finalizando agora de vez, eu tinha um professor do mestrado que ele falava 1 hora da aula dele, a gente tinha que tentar gravar tudo. Quando chegava depois de 1 hora, ele falava assim, em linha de conclusão. Quando ele falava em linha de conclusão, ele falava mais 1 hora. Mas não vai ser o meu caso, não, Excelência. Estou finalizando agora. Vamos lá. Eu tenho feito, de uma forma altruísta, me disponibilizado a estar aqui com os senhores, nas polícias civis, militares, civis, guardas civis, pelo Brasil inteiro, para mostrar existe uma solução. O ciclo completo, Vossa Excelência já sabe muito bem, que ele não demanda mais de legislação para ser implementado. Então, alguns passos eu estou abrindo, trazendo luz para os estados para que eles comecem. Tem o policial, o oficial de polícia civil nascendo em Sergipe, tem o oficial de polícia judiciária no Ceará, que também já fez no laboratório, são oficiais de polícia trabalhando, aí vem logo o argumento falacioso, isso vai criar ciúme nos oficiais do Exército. Ué, mas não tem os oficiais de justiça? Não tem os oficiais da BIM? Então venha contradizer no meu postulado. Eu tenho lá 4 postulados, falando sobre uma teoria. É lá na academia que nós temos que discutir isso. E não com propaganda e argumento falacioso, argumento sofismático. Vamos lá. A polícia do século XXI é essa. Agora, Excelência, realmente é só mais 1 minuto. O que eu deixo como proposta para Vossas Excelências é exatamente isso. Se nós queremos uma polícia do século XXI, estruturada, moderna, modernização tem a ver com estrutura e não só com recursos, porque isso é adicional. Eu trabalhei com os melhores recursos possíveis e tecnológicos na Polícia Federal. A Polícia Legislativa dessa casa tem recursos mais sofisticados que a própria Polícia Federal, e não é assim que se resolve criminalidade. Vamos lá. Política de, eu vou simplesmente ler que os senhores vão ter uma visualização disso. O que a gente precisa é isso. Política de segurança pública célere e eficiente, superação do ultrapassado modelo da investigação criminal, e eu tenho minha proposta aqui de instrumento investigatório, 1871 está aí que tem que ser superado, adoção de um modelo de procedimento de elucidação de crimes realmente com ciência, carreira policial com entrada única pela base, é óbvio, sem desmerecer as delegadas de polícia, os agentes de polícia. Um cara com 24 anos não pode liderar nenhum tipo de missão policial. Ele tem que fazer o básico, ele tem que aprender, ele entra para aprender na polícia. Ciclo completo da ação policial definido por tipo, e eu falei isso o tempo todo, tipo de delito e área geográfica. Já é assim nos Estados Unidos, já é assim na Inglaterra, na maioria dos países do mundo. Está sendo assim no Chile, aqui no Brasil não vai dar certo? Eu não citei o exemplo da Polícia Federal e da Aduana Federal? É possível, sim. Sim, é possível cientificamente. Vamos lá. Órgãos policiais com natureza civil, hierarquia e disciplina. Eu virei para um amigo meu, coronel, e falei assim, você já imaginou fora dessa farda? Eu estou com 30 anos. Na Polícia Federal tem hierarquia e disciplina. Se imagine lá. Você terá natureza civil. Existe algum demérito nisso? Não. É assim que a gente tem que criar a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal ela tem que ser gerenciada na sua direção geral por um Guarda Civil Municipal experiente, a Polícia Federal e todas as corporações. Vamos lá. Reestruturação das corporações policiais, todas precisam de uma lei orgânica. Todas, absolutamente todas, que valorize a sua atividade. O oficial de polícia. Voltaram lá no postulado que eu mostrei para vocês, na minha teoria, são 4 postulados que dão sedimentação para uma teoria, a teoria da transdisciplinaridade da investigação criminal, que eu espero que vocês reproduzam isso muitas vezes com seus alunos, com seus amigos. Só falar em lei orgânica, o Ministério Público mudou depois que teve a sua lei orgânica. Exatamente. Né? Exatamente. É que os peritos precisam. Exatamente. Então, redefinição de atribuições e competências constitucionais, porque é um absurdo falar que a Guarda Civil Municipal não está